povo de Deus, bom dia. Sou o evangelista Luiz, estou aqui com o meu câmera, filho Wallace. Deus colocou no propósito do coração dele que eu pudesse estar trazendo algumas mensagens bíblicas, para que essa mensagem ela venha ser alcançada mais vida, né? Porque ultimamente as pessoas estão sendo muito atacadas. Então a palavra de Deus é a única forma que a gente tem de levar até essas pessoas para que elas venham a ser transformadas. Muitas pessoas nesse momento estão precisando de até mesmo só um versículo bíblico à vez, para que o alto astral delas, a autoestima venha a ser levantado. E o meu filho me propôs esse desafio de estar trazendo aqui com vocês algumas passagens bíblicas que poucas são faladas, mas eu aceitei esse desafio e peço a você que está vendo esse vídeo, medite em tudo que for falado aqui. Deus tem algo maravilhoso para entregar ao seu coração. E antes de eu iniciar a palavra de Deus, eu sempre gosto de, primeiramente, me elevar minha voz ao Senhor, orando a Ele, que você possa curvar sua cabeça também aí, que até mesmo essa oração pode estar fazendo efeito na sua vida. Então, eu estarei aqui orando e logo mais estarei aqui trazendo uma pequena palavra do Senhor ao seu coração, para que você venha ser edificado. Hoje, dia 24 de maio, estamos aqui trabalhando para que essa obra do Senhor chegue até a sua casa, até a sua família. Então, curva sua cabeça, estarei aqui orando. Senhor, meu Deus Pai, obrigado por essa oportunidade, Senhor, de estar aqui diante dos teus filhos, trazendo uma palavra edificante ao coração desses que nesse momento vão ser alcançados, Pai. Que a partir do momento que o Senhor me permitir falar sobre as tuas escrituras, que essa permissão que o Senhor está me dando, Senhor, seja também a permissão de chegar até o coração dessa vida preciosa que nesse momento está necessitando dessa palavra. Às vezes a gente que mais precisamos, Pai, é de uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, uma palavra que nos levanta do nosso astral e que nos coloca para cima de novo. Então, Deus, através da minha humilde vida e através também da humilde vida do meu filho, Câmara, que está aqui nesse momento, faça o seu agir, o seu mover. Onde tiver uma vida nesse momento sendo alcançada pelo Senhor, que o Senhor venha transformar, Senhor. Seja qual for a necessidade que o teu servo estiver passando, a tua serva, que o Senhor venha trabalhar no meio dessas necessidades, que o Senhor é o Deus de providência. Então, Deus, obrigado por tudo. Que o Espírito Santo nos eleve até os nossos queridos, amados, essas vidas preciosas, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Você concorda? Diga amém. Eu estou aqui com a palavra para meditar sobre o amor ao próximo. E se nós for ver, meditar na Bíblia, você vai entender que o maior projeto que o Senhor tem sobre as nossas vidas, que nós possamos ser amável ao nosso próximo. Daqui a pouco você vai entender a palavra que eu vou trazer. Então, que você venha mergulhar sobre essa oportunidade, esse privilégio que você está tendo hoje. Que eu possa também estar trazendo mais palavras de edificação para a sua vida. Eu vou meditar aqui numa palavra a qual o nosso maior mestre de todos os tempos nos deixou. E eu vou caminhar com ela também através de outras palavras que ficou no Primeiro Testamento, que para você aí talvez seja o Antigo Testamento. Então eu vou tentar caminhar, trazer algo que Deus colocou no meu coração, para que você venha entender o quanto que é poderoso
estarei aqui meditando em Mateus 22. Mateus 22. Se você tiver um exemplar aí, você pode também acompanhar. Mateus 22. Nosso maior mestre, Jesus Cristo, ele nos ensinou algo grandioso sobre o nosso próximo. Mateus 22, versículo 37. Para começar aqui essa palavra, algumas pessoas estavam indagando Jesus ali sobre, para colocar Jesus à prova. No versículo 36, alguém chega para Jesus e diz assim: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E se alguém estava querendo colocar Jesus à prova, porque era alguém que se achava tão sábio, se achava tão elevado sobre as Escrituras, que tentaram colocar o nosso mestre à prova. Então, esse foi o versículo 36. E Jesus pega e responde. Eu estou aqui na NVI, você pode acompanhar aí também. Onde o Senhor diz... Vou colocar no celular no silencioso, peço desculpa aí. Para não acontecer mais isso. Então, o Senhor, ele chega para aquela pessoa e diz: ame o Senhor de todo o seu... Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Essa é a resposta que o Senhor dá para aquela pessoa, aquela patocazinha de pessoas que estavam ali para colocar ele à prova. E ele olha para aquelas pessoas e simplesmente diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E ele continua também para tirar também a dúvida daqueles que achavam que o Senhor não era aquele que estava por vir. Ele continua: este é o primeiro mandamento. O Senhor chega para ele e diz, no versículo 38. E o Senhor deixa mais um mandamento ainda. E o segundo é semelhante a ele. E olha o que o Senhor já vai dizer para esse povo. No 39. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Aleluia. Você tem membros no seu corpo. E com toda certeza, sem dúvida nenhuma, você não vai querer que o seu próprio braço direito vá maltratar seu esquerdo. Você tem membros no seu corpo. Assim também é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor não é para maltratar os seus próximos. É isso que o Senhor está querendo trazer para mim e para você hoje. E o segundo mandamento, o Senhor falou, é semelhante ao primeiro. Aleluia. Ame o seu próximo como a si mesmo. Você se odeia? Eu faço essa pergunta. Você odeia a sua orelha direita e ama a orelha esquerda? Não pode acontecer isso. Não existe isso. É extremamente difícil de você amar o seu dedo mindinho e o seu polegar você odiar. É assim que é as pessoas diante de Deus. É assim que é para ser os nossos irmãos diante de Deus. Então o Senhor, ele não veio para abolir a lei. Ele veio para acoplar mais ainda a lei, para concluir a lei. É tanto que no versículo 40, o Senhor pega e diz: destes dois mandamentos
dependem toda a lei e os profetas. Ele não veio para desfazer nada que a lei que foi entregue ao Moisés, que tudo que os profetas falaram, o Senhor não veio desfazer. Ele veio para unificar, para unir, para que seja um povo só. Aleluia. Olha o quanto que o Senhor nos ama. E Ele deixa os seus mandamentos, Ele deixa toda a sua escritura, Ele deixa toda a sua lei. É tanto que o Senhor, Ele nos convida a nos examinar. Será que nós estamos amando o nosso próximo? Ou você está amando a si mesmo? Porque se você amar a si mesmo, você tem que ter um amor por si também, justamente como aquele, o seu próximo. Aleluia. E no Primeiro Testamento, há uma passagem que esse amor, ele foi trabalhado em cima desse amor. Ele se amou, ele foi trabalhado em cima do seu próximo. Há uma passagem na Bíblia que a gente tem um costume, não sei o que acontece com o ser humano, com nós, e nós corremos quando estamos lendo a Bíblia. A Bíblia é tão rica que a gente passa por desapercebido e não vemos o quanto que ela nos instrui, o quanto que ela nos enriquece. Eu vou falar para você onde está essa passagem de um amor profundo, um amor que você vai meditar nesse amor agora e com toda certeza você vai se sentir que você tem que mudar por dentro de você. É um amor que é trazido de dentro para fora. Não é um amor de fora para dentro. E eu vou meditar com você sobre essa passagem que está em 2 Reis, você pode acompanhar aí também. Aleluia. Está em 2 Reis, capítulo 21, a qual fala de uma mulher chamada Rispa. Uma mulher que pouco é falado. E grandioso foi o que ela fez. Aleluia. Porque muitas vezes você paga algo que você não tem culpa, mas você paga algo por culpa de alguém. E essa mulher, ela nos prova algo que nós devemos ser diferente. Talvez daquela pessoa que lhe machucou, daquela pessoa que lhe traiu, aquela pessoa que chegou para você e fez algo que lhe deixou para baixo. Ela comprova o verdadeiro amor que Deus quer entre nós. Ela comprova o amor, esse amor que não tem como explicar um como esse. Aleluia. E Rispa, ela pagou por algo que ela não tinha nada a ver. Ela pagou por algo que foi feito pelo seu marido Saul. A qual Saul fez algo terrível sobre um povo chamado Gibeonitas. E aí quando Saul morreu, os Gibeonitas chegaram ao rei Davi. E o rei Davi perguntou o que ele poderia fazer por eles. Para que eles pudessem perdoar tudo aquilo que o seu irmão tinha feito, Saul. Porque Saul foi um rei tenebroso. E aí Rispa pega e é atingida através desse ato mal feito contra a vida do próximo. E quando os gibeonitas chegam para o rei, e o rei pergunta, o que é que queres que eu faça?
para que vocês nos perdoem por algo que eu preciso se limpar com vocês. Então os gibeonitas chegam para ele e pedem os filhos de Saul, ou seja, os filhos de Rispa. Porque a Bíblia vai dizer que Rispa era uma concubina de Saul. Então o rei não poderia mais voltar sua palavra atrás, que era o rei Davi. E ele chama os filhos de Rispa e entrega ali para aquele povo. E a palavra vai dizer que aquele povo mataram todos os 7 no mesmo dia. É forte. Se coloca no lugar de uma mãe dessa, ver seus 7 filhos sendo assassinados por algo que alguém fez lá atrás, que não tinha nada a ver. E a sua mãe assistiu à morte deles. Aleluia. Então o rei os entregou aos gibeonitas. Segundo Samuel 21, versículo 9. O rei pegou os filhos de Rispa e entregou os gibeonitas, pessoal tenebroso. Ele os entregou, versículo 9, aos gibeonitas, que os executaram no mesmo tempo. Os gibeonitas que os executaram perante o Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo. Imagina uma mãe dessa ter que assistir à morte de seus filhos por algo que alguém fez lá atrás que eles não tinham nada a ver. Vou ler de novo o versículo 9. Esse versículo 9, ele bateu muito ao meu coração. Ele os entregou aos gibeonitas. Eles quem? O rei Davi. Que os executaram no monte perante o Senhor. E aqui não era só um, eram os 7 filhos daquela mulher. Foram mortos ao mesmo tempo. No primeiro dia da colheita. Olha que poderoso é isso aqui. No primeiro dia da colheita, ou seja, o verão estava iniciando. E era a época da colheita. Vendo seus filhos mortos ali, no versículo 10, olha o que essa mãe faz. Pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha. Desde o início da colheita até cair a chuva do céu sobre os corpos. O que essa mãe fez? Ela não foi lamentar, ela não foi espraguejar o seu rei. Olha que amor profundo que essa mãe teve. A palavra vai dizer que eles foram mortos no início da colheita, no verão. E ela pegou o pano de saco em demonstração de amor a seus filhos e botou em cima de uma pedra. E ali passou 6 meses ela pastorando os corpos dos filhos dela. Que amor é esse? Até a chuva, são 6 meses, meus amados, de muito sol. E aquela mãe pegou aquele pano, simplesmente estendeu naquela pedra. E não arredou o pé para nada.
pastorando seus filhos. Aqui sim é uma mensagem de amor ao próximo. E a palavra não diz que ela se lamentou nem um instante, mas ela queria dignidade para seus filhos. O corpo dos seus filhos, os bichos não comeram a carne dos seus filhos. A quintura daquela pedra. Mesmo assim, ela não arredou o pé. E durante a noite, aquela pedra fria, dentro de um pano de saco, a sua mãe pastorando seus filhos, para que os animais não viessem também comer o corpo dos seus filhos durante a noite. Ou seja, se a mãe não descansava, ela não dormia. De amor ao próximo. Aqueles filhos, eles não tinham nada a ver com o que o seu pai fez com a população de gibeonitas. E aquela mãe escolheu ficar ali, até eles terem um enterro digno. Não arredou seu pé para nada. Hoje em dia, o amor próximo está cada vez menos praticado, até mesmo dentro do casamento. A esposa talvez não concorda com algo com o marido e o marido às vezes não concorda com algo da esposa. O amor próximo, onde é uma carne só. E ali, qualquer coisinha já é um momento banal para que venha os cônjuges não querem mais viver. Eu sou uma carne só. Imagine com o seu próximo. Como é que não é uma pessoa dessa? E o Senhor Jesus disse, ame-se uns aos outros como a si mesmo. E aquela mãe, ela não arredou o pé para nada, pastorando seus filhos. Porque os filhos não tinham culpa de nada. E ela também não tinha culpa de nada. Foi algo feito por alguém que não pensou nas consequências ao seu próximo. E aquilo compadeceu o rei Davi. O rei Davi mandou tirar os corpos. Quando chegou até a ele, ele disse, tirem os corpos de onde estão pendurados. E dei um enterro digno a essas pessoas. Quando você luta pelo seu próximo, você ganha a batalha. Essa mãe, ela lutou pelo próximo dela, que eram seus filhos. E ela venceu. Hoje em dia, o que mais a gente se vê é alguém sendo assassinado e as pessoas pegando o celular, já indo logo, fazendo vídeo, divulgando. Que amor é esse ao próximo? Que através de vidas que ali estão ceifadas no chão. Você está amando seu próximo? Não, meu amado. Você não está amando sua próxima. De necessidade. E não foi só um dia ou dois, foi 6 meses, meu amado. A palavra vai dizer que foi de uma colheita até a chuva cair. E ali a neve estava caindo, a chuva estava caindo sobre aquela mulher e ali ela continuava. E se compadecer com aquela mãe. Que nós possamos exercitar mais o nosso amor ao próximo.
concretizasse uma com a outra, encaixasse direitinho uma com a outra. Ou seja, ele veio por mim e por você. Se está ruim com Jesus, imagine sem ele, amado. Se está ruim com o nosso Messias, imagine sem ele. Amar ao seu próximo como a si mesmo. Que nós possamos meditar sobre essa pequena mensagem, mas eu sei que ela é grandiosa para você. Eu sei que ela vai transformar você. A si mesmo, se você está se encaixando nesse quadro, ou aonde você precisa mudar nesse quadro, ou aonde você precisa melhorar nesse quadro. Passam desapercebido diante dos seus olhos. Elas estão aqui para nos lapidar, para nos fazer crescer diante do nosso próximo. É para isso que nós temos ela na palma da mão. Para que nós sejamos uma pessoa diferente. Para que nós sejamos uma pessoa onde você chegar que as pessoas se alegrem com a sua presença e não ficar triste com a sua presença. Ou então, se souber que você está chegando, já sair. Seja alguém que as pessoas queiram você próximo delas. Através da palavra de Deus. Então é isso que eu estou trazendo para você. Não quero estender muito o vídeo para não deixar cansado. Mas se você estiver vendo esse vídeo, aonde você estiver, se você deseja mais vídeo, mergulhando nas escrituras, é o título que vai ter aí do seu lado. Clique aí, eu quero mais vídeos. A gente, com todos os erros e defeitos, a gente vai se esforçar para trazer algo grandioso para o seu coração. Eu sou o evangelista Luiz, o meu câmera, o Wallace, Deus colocou no coração dele esse propósito. Porque nós estamos muito estacionados, meus amados. Nós não queremos renunciar à nossa vidinha. E nós temos que fazer isso, levar a palavra de Deus adiante. Para que vidas sejam alcançadas. E vidas preciosas sejam alcançadas. E você é preciosa para o Senhor. Por isso que Ele fez tudo aquilo que fez e continua fazendo. Não é só por mim, é por você também. Pela sua família, pelo seu casamento, pelo seu lar. Ele continua fazendo. Ele não mudou. Ele é o mesmo. Então, eu sou o evangelista Luiz. E se você deseja que a gente faça mais vídeos, clica aí. Nós não queremos dinheiro, jamais. Só queremos que a palavra de Deus chegue até você. E que nós possamos continuar com esse trabalho. Esse é o primeiro vídeo. Que possa vir mais. Não para nos engrandecer, mas sim para exaltar o nome do Senhor sobre a sua vida. Basta você dizer, eu quero, continue mais um vídeo, ou 2, ou 3, ou 4, não sei, até onde for. A obra é do Senhor, não é nossa. É dele. Nós estamos aqui apenas aceitando ser um disponível do Senhor. Para que essa palavra poderosa chegue até você. E você pode ser também um disponível do Senhor. Levando essa palavra adiante. Você pode até pensar que você não pode fazer nada por alguém, mas você pode sim. Compartilhe esse vídeo com alguém da sua família, seu vizinho. Não importa a distância que ele estiver de você, compartilhe. Nesse momento pode ter alguém
precisando de uma palavra como essa. Então aqui eu agradeço e estarei aqui orando também, agradecendo a Deus. Soberano Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra riquíssima. Que essa palavra venha alcançar vidas. Que essa palavra venha transformar lares, famílias, transformar filhos, casamento, Pai. A qual ela nos edifica e ela nos orienta para que nós possamos ter amor ao nosso próximo. Quantas pessoas não estão do nosso lado, Senhor, e nós, com a nossa visão egocêntrica, com a nossa visão de achismo, ou seja, nós estamos cegos, Pai, e não estamos enxergando o nosso próximo. Então, tira essas escamas, Senhor, dos nossos olhos, para que nós possamos transmitir o amor do Senhor ao nosso próximo. Meu interesse aqui, Pai, não é a mim, meu interesse é ao próximo, Senhor. E que eu possa ser usado como um canal de bênção na vida do nosso próximo, Pai. Então, Deus, continua abençoando esse projeto que foi colocado no coração do meu filho, Alisson. Continua, Senhor, abrindo, Senhor, a mente dele, se preocupando com o seu próximo. Eu sei que foi algo que o Senhor colocou no coração dele, mas ele se teve disposto a estar fazendo algo pela obra do Senhor. Então, que essa palavra seja, que ela não haja limite para ela, que ela possa atravessar barreiras, atravessar quartos, que ela possa, Senhor, aquebrantar corações. É a nossa área que nós mais precisamos trabalhar é o coração, Senhor. A partir daí nós venhamos se transformar em uma pessoa diferente. Então, Senhor, leva essa palavra adiante. Aonde quer que o Senhor permitir que ela chegue. E é assim, Senhor, que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.